Meu nome é George Rembrandt Gutlich. Eu nasci em 6 de agosto de 1968, em São José dos Campos. Meus pais, minha mãe, Hebe Faria Gutlich, originária de São José dos Campos. Meu pai, Johan Margaretha Gutlich, original de Rotterdam, da Holanda. Meu pai veio para o Brasil por conta de uma exposição que ele fez em 1951 na Galeria Van Leer, em Amsterdã. E nesse mesmo ano houve um Congresso Internacional de História da Arte e a comitiva brasileira que foi se apresentar nesse congresso ficou encantada com a obra dele e a senhora Niomar Muniz Sodré, que foi uma patronesse das artes no Rio, convidou o meu pai para se encontrar em Paris no ano seguinte e tratar de uma vinda para o Brasil para exposições no Museu de Arte Moderna do Rio e de São Paulo. E meu pai foi, depois de um ano, a Paris, e foi nesse momento que ele conheceu Cassiano Ricardo no escritório comercial do Brasil, né, em Paris. Foi por acaso, ele viu a placa, porque ele não conseguia encontrar as pessoas no local combinado. Ele encontrou a placa do escritório comercial do Brasil e lá ele conheceu o Cassiano Ricardo. E o Cassiano Ricardo ficou amigo dele logo de cara e tentou dissuadi-lo de vir para cá na época, porque ele achava que não era um bom negócio, que ele estava sendo enganado, porque ele tinha uma lista de 50 galerias em São Paulo. O Cassiano falou, olha, não há 50 galerias de arte em São Paulo. Há lojas de espelho, há casas que... né? E para o meu pai ele não entendia assim, né? Ele falou, as pessoas não falam mentira, né? Bem, daí o Cassiano falou, tá bom, vai, né? Depois você me diz. Mas no final das contas foi muito bom. Ele chegou em São Paulo em 1953, foi uma época efervescente, né, na cultura brasileira, na economia. Foi talvez uma das épocas mais belas, né, que nós tivemos no século XX no Brasil. E ele foi chamado em 1961 para estruturar uma escola de belas artes em São José dos Campos. Foi com o senhor Jamil Matar e Alziro Lebrão. E eles buscaram meu pai, que a essa altura morava em Tatuí, né? E ele resolveu sair da cidade grande e se isolar um pouco no campo. Bem, meu pai nasceu em 1920 e ele era de uma família numerosa. É coisa muito rara na Holanda, porque era muito comum os pais terem apenas 2 filhos, mesmo naquela época. E meu pai, eles somavam 10 irmãos, era uma coisa muito incomum. E nossa família tinha uma relação com arte já um pouco antiga, em música, em artes plásticas e até no patronato de artes, né? Há uma série de beneméritos da arte da cidade de Rotterdam, que eram da família do meu pai. E ele se encaminhou para a Faculdade de Belas Artes, onde se formou, e logo depois veio a guerra. Mas aí ele já era um artista consolidado, mesmo com uma jovem idade, com exposição inclusive no Museu Boijmans, que é um dos museus mais importantes da Europa, né? E prova disso é que ele tinha já uma situação, mesmo durante a guerra, que havia um mercado de arte, havia, ao contrário do que se imagina, né? E foi numa dessas exposições que ele foi contactado pelos brasileiros, né? E veio para cá. Então foi um caso muito atípico. A Escola de Belas Artes, então, ela foi montada, dirigida e operada, né, pelo meu pai de 1962 a 1970.
Ela foi uma escola montada inicialmente com o intuito de compor uma futura Universidade do Vale do Paraíba, junto com cursos de Direito e outros mais. Acabou sendo apenas Faculdade de Belas Artes do Vale do Paraíba, mas montada aos moldes de uma escola tradicional, uma escola de belas artes, como diz o nome, né? A escola de belas artes se baseia numa tradição, que é chamada Tradição Belas Artes, que tem origem na Academia Francesa e, portanto, privilegia certas práticas como de desenho, domínios de perspectiva, luz e sombra e os modelos acadêmicos propriamente ditos, né? É diferente de outros modelos que são dos institutos de arte ou dos ateliês livres, né? E essa escola funcionou com um corpo docente de primeira linha, né, estável, durante pelo menos 8 anos. Quando meu pai se desligou da escola, ela foi assumida em outra gestão. Mas foi uma fase muito importante, creio que para a cultura da cidade e para a cultura e para a própria experiência do meu pai mesmo, né, como professor. Foi uma fase que marcou muito ele. Não sei se teve influência sobre a obra como artista, não, mas como experiência humana foi muito importante. A minha mãe é um caso muito atípico, porque ela era de São José dos Campos, a mãe dela, minha avó, era, a minha bisavó também era, ou seja, remonta ao século XIX, né? E minha mãe era de 1929, mas a linha feminina da minha ascendência é joseense, né? E meu pai do outro lado do mundo, então me faz ser um ser bem atípico, né? A família da minha mãe é tradicionalmente aqui da Zona Norte de Santana, de São José dos Campos, bairro de Santana. A minha avó, Dona Francisca Faria, Francisca Rodrigues Pinto de Faria, ela se encontrou viúva em 1932, por conta do meu avô ter sido vítima da tuberculose. Meu avô era de Niterói. E ela se viu obrigada a fazer certos empreendimentos. Um deles foi fundar o Correio de Santana. Foi a primeira agência de correio daqui que ela dirigiu por bastante tempo. Além de outras coisas que ela fazia, como ateliê de costura e tudo mais. A minha mãe tinha um sonho de ser bióloga, mas à época as condições financeiras não permitiram, então ela fez o tradicional magistério, se dedicou até o final da vida como professora e depois como diretora de escola, né? Fez isso com muito carinho. E ela chegou a trabalhar na Escola de Belas Artes também como secretária. E eu guardo, então, essa memória joseense e essa memória holandesa em mim, né? Muito interessante como essas coisas caminham juntas. Olha, eu posso dizer que a minha infância, assim como a infância de todo mundo, é basilar, né? Ali se registram todos os afetos e desafetos, visão de mundo, caráter e tal. E do meu ponto de vista, da minha educação artística, a educação educativa que se deu pela paisagem, eu posso dizer que fui privilegiado. Porque a cidade, ela possui múltiplas leituras, qualquer cidade possui múltiplas leituras. E São José dos Campos tem essas múltiplas leituras e tem uma leitura icônica, né? Que é o do banhado. Então, eu, por ter nascido na região de Esplanada, eu tive uma proximidade muito grande com essa paisagem que engole a cidade, né? Que é a extensa várzea do banhado. E depois, por um momento da minha infância, tive um contato também com o Rio Paraíba, aqui em Santana. Esses dois encontros foram fundamentais. Eu tenho uma vaga memória dos professores da Escola de Belas Artes, né, que apesar de ter fechado em 70, né, a participação do meu pai ter se encerrado em 70, a escola continuou a existir um pouco, e os professores ainda continuavam a frequentar a nossa casa
na rua Carlos Chagas, no bairro do Esplanada. Então eu me lembro do meu padrinho, o professor Henrico Schaefer, professor de História da Arte, o professor Ricardo Edwards, que era de Anatomia, aqui de São José, a princesa Annie Galitzini, que era professora de desenho, e aí somos mais outros nomes que no momento eu não me recordo. Mas era uma lembrança muito interessante e um pouco antagônica à imagem de São José dos Campos também, né? Como a capital da tecnologia no Vale do Paraíba. Então, a Escola de Belas Artes acho que fazia um contraponto a essa vocação da cidade. O meu pai, eu me lembro do ateliê, primeiro ateliê que eu conheci fora da minha casa, foi na Rua Nélio Baracho, um ateliê que depois foi do Fiaming e do Ianelli também, né? Então, eu tenho uma memória assim, pontuada por essas lembranças que são atípicas da cidade. Por um lado, a experiência artística, mas por outro, são duas vivências da paisagem que eu chamaria assim de emblemáticas, né? Então, o banhado sempre me acompanhou, essa ideia de uma paisagem que você tem o primeiro plano, uma extensa planície, né, uma várzea, e montanhas ao fundo. E o Rio Paraíba, o contato primeiro foi através de um passeio com meu pai às margens do Rio Paraíba, onde havia, na cabeceira da ponte, aqui em Santana, uma extração de areia, e eu vi pela primeira vez urnas funerárias indígenas, guaranis, sendo desenterradas. E, lógico, naquela época não havia essa preocupação arqueológica na cidade. Aquilo deve ter ganho, talvez, um uso ornamental em alguma casa, né? Mas foi impressionante imaginar que havia sepultamento, ao Largo do Rio. Essa imagem nunca saiu da memória. Fazer Belas Artes em São Paulo, para mim, foi um caminho muito natural. Eu não tive vacilos, nem outras vontades. Fui fazer a Faculdade de Belas Artes mesmo, e nessa escola eu descobri a minha vocação enquanto artista. Não exatamente na escola, mas nas proximidades dela. A Faculdade de Belas Artes de São Paulo, naquele momento, havia acabado de se transferir do prédio da Pinacoteca para uma fábrica na Vila Mariana, onde até hoje está lá. O curso de arquitetura ainda continuou funcionando na Pinacoteca, em uso consorciado com a coleção. Mas próximo havia o Museu Lazar Segall. E nesse museu eu pude aprofundar o meu conhecimento em gravura, que eu já havia iniciado aqui em São José. O Departamento de Cultura montou em 1983 um ateliê de gravura sob a supervisão da professora Luciana Mello. E eu tive contato, então, nessa época, com xilogravura e monotipia. E depois, no ateliê do Museu Lazar Segall, eu desenvolvi o que seria exatamente a minha linha de trabalho, que é a gravura em metal. E em São Paulo eu fiz a Faculdade de Belas Artes, o bacharelado, e depois eu fiz a especialização em museologia, né? Daí retornei a São José dos Campos ao final da especialização. A Cláudia, minha esposa, eu a conheci em Taubaté, na Faculdade de Arquitetura. Não foi a minha aluna, ela já estava avançada. E depois a reencontrei em São José no ateliê de gravura. Frequentou um tempo e nós nos casamos em 1997. Né? Foi uma opção ficar aqui em São José, né? Com várias possibilidades pelo mundo. Foi uma opção dada por alguns motivos, né? O motivo, meu pai, que morava aqui, e já tinha uma certa idade. O ateliê de gravura, que era a possibilidade de fazer alguma diferença no lugar. Em São Paulo eu seria apenas mais um pesquisador. Aqui eu pude contribuir, na Faculdade de Arquitetura também. E sem falar na relação afetiva umbilical que eu tenho com a cidade, né?
é uma cidade que eu carrego comigo. Mesmo agora em Belo Horizonte, eu carrego São José dos Campos comigo, né? É uma experiência que não nos é tirada, né? Acredito que é uma experiência muito semelhante de quem vem do litoral, né? Que tem essa visão, essa possibilidade de visão ao longe. É engraçado, né? Porque os meninos eles têm uma história que está ligada muito ao ateliê de Edson. Né? O Peter nasceu em 1997, em dezembro, e foi um momento que eu comecei a ver que não dava para ter um ateliê em casa, com criança e tudo mais. Daí, em 98, eu junto com o Fábio Sapedi, nós montamos o ateliê de Edson, que hoje em dia está mais a cargo dele, por conta do meu deslocamento para Belo Horizonte, mas o ateliê existe ainda. E eles têm uma relação muito próxima aqui com o fazer, o meu imaginário. Tanto que eles sempre participaram do ateliê e eu tive que incorporar, né, a presença deles. Então há uma série de pinturas e gravuras que trata da mistura de brinquedos com objetos de ateliê. Então isso é uma coisa que eu sempre julguei pertinente, né, considerar a história pessoal dentro da obra. E eles têm uma relação com a arte que é incomum, né? Porque o Peter ainda teve contato com meu pai, ele frequentou a casa, ateliê, e não há como negar, né? Você nasce numa casa, num espaço em que você é cercado de quadros, os assuntos são outros. Por isso eles sempre foram diferentes, nas escolas também, mas tem os dois lados, né? Mas acho que há mais ganhos do que perdas nessa história, não é? Ele está no rumo da arte. Eles são, compulsoriamente, foram compelidos a consumir arte, né? Não tem como não, né? E uma das coisas que eu faço questão, sempre fiz, foi levar para museus e sempre museus, música e sobretudo ópera. Sobretudo ópera, que eu acho que é uma experiência estética, né, sonora, musical, teatral, assim, incomparável. A exposição, no começo da carreira, ela é muito importante, né? A minha primeira exposição, por incrível que pareça, foi uma coletiva na biblioteca do ITA, né? Deve ter uns 15 anos, né? O ITA era muito ativo com esses movimentos artísticos, né? Exposições, música, concertos, né? Cinema, fotografia, né? E acabei entrando um pouco na história da cidade, né? Dessa cultura que o ITA, na época, fomentava. E à medida que o tempo vai passando, a gente percebe que as exposições vão sendo menos importantes, né? O Fábio Sapedi, que é meu amigo e sócio do ateliê, tem uma máxima que eu acho incrível, que quando a gente começa a fazer arte, a gente faz arte para mostrar para a mãe, depois faz para mostrar para os outros e no final faz para a gente, sabe? Então é um caminho que eu tenho percebido do meu trabalho em relação à exposição. A vontade é compartilhar, né? Compartilhar. E fiz muitas exposições. Algumas elas se repetem enquanto temática, né? Por exemplo, a história natural se repetiu 3 vezes, em 3 situações bem distintas, né? Sempre como um espelho da minha experiência. As exposições de paisagens urbanas também ganham diversas feições, elas vão tendo formatações distintas, né? E da cartografia também. Então, eu já expus em vários lugares, já ganhei vários prêmios. Hoje em dia eu nem consigo elencar qual foi o mais ou menos importante, né? A gente vai se desligando um pouco disso. O que posso dizer que agora estou fomentando uma outra série, está ainda em processo, mas tem a ver com coisas que são inefáveis, que não se tocam.
ele fez vários desenhos meus, tem uma pintura, ele tinha um sonho de fazer uma pintura mais velha, comigo mais velho, adolescente, né? Mas acabou nunca fazendo, né? Ele sempre dizia que eu me parecia com o quadro do Rembrandt, que é o Davi tocando harpa para Saul, né? Ele disse que eu tinha aquele rosto. Ele era um sonho, mas ficou no sonho, né? E às vezes as imagens mais queridas são essas que não foram consolidadas, né? Que ficaram no desejo. As fotografias mais bonitas são aquelas que a gente não faz, né? Que a gente, puxa, perdeu aquela cena, mas fica na memória. Então, eu também tive isso com os meninos. Eu enchi cadernos de desenho, ainda encho, quando eles permitem, né? E eu desenho, tem muitos desenhos dele, da Cláudia, com eles, né? Eu fiz vários cadernos, nunca expus isso, mas quem sabe algum dia, né? Que são do âmbito muito privado, né? Esses objetos. Algumas pinturas também. Mas isso faz parte, acho que, desse exercício nosso de registrar, além da fotografia, né? Porque a foto apresenta uma realidade, o desenho e a pintura apresentam uma outra realidade, que é mais lenta, né? É muito do convívio. Talvez o retrato mais interessante que eu fiz dos meus meninos tenha sido de memória. Eu fiz um ex-libris para os dois mais velhos, baseado na minha memória de ter visto eles sobre um cavalinho de balanço, e aquilo saiu tão espontâneo, era a cara deles mesmo, né? E o gesto deles, que a gente aprende aquilo com a convivência, né? Há pouco tempo, um grande amigo fez um retrato meu, o Ernesto Bonato, e eu lembro que perguntaram para ele quanto tempo ele havia demorado para pintar o meu retrato. Ele falou, olha, tantas horas de sessão e 20 anos de amizade, né? Conta também, né? É uma coisa que tem que ser pensada quando se faz um desenho, uma pintura, né? Uma escultura. Esse espaço que não é congelado, né? Eu fui compelido a ser um escritor sem querer, né? Porque o meu mestrado trata do imaginário holandês no Brasil, especificamente da natureza como emblema. E esse mestrado, que foi em Ciências Ambientais, acabou sendo publicado pela FAPESP Anna Bloom, chama-se Arcádia Nassoviana, Natureza Imaginária no Brasil Holandês. A publicação surgiu como um desejo de compartilhar uma leitura que eu havia feito da história da arte holandesa no Brasil, que é um deslocamento da arte holandesa, fora da leitura convencional, que tratava a descrição da flora, fauna e tipos humanos do Brasil, feita pelos holandeses, como uma prática científica. E eu tratei disso não como uma prática científica, mas como uma prática simbólica, uma prática emblemática, né? Em que momento que os holandeses conseguiram absorver o significado de plantas, animais e pessoas nesse imaginário nascente, que às vezes nem era tão nascente, porque as culturas indígenas já tinham um imaginário simbólico, né? E isso passa a ser muito bem articulado pelos pintores de Nassau, sobretudo o Eekhout e o Frans Post, né? E foi exatamente esse caráter, essa contribuição que foi observada pela FAPESP na época, de eu ter feito uma leitura a partir dos parâmetros holandeses e a partir da simbologia. Os outros textos, eu publiquei vários textos de história da arte pela editora Poliedro, que são textos do ensino médio e pré-vestibular, além de um texto sobre arte e publicidade, e tenho agora no Prelo um trabalho sobre a tecelagem Paraíba, que é fruto do meu pós-doutorado, que na verdade não é sobre a tecelagem Paraíba como fábrica em si, mas do uso artístico, o uso sensível dos tijolos, a alvenaria de tijolos. É uma pesquisa, uma investigação que eu desenvolvi junto à Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura, resultou num pós-doutoramento,
e procurou alinhavar um olhar, né, em torno da arquitetura fabril na tecelagem Paraíba, que começa com o Ricardo Severo, depois se desdobra com Carlos Milan, Rino Levi, Burle Marx, Ricardo Veiga, né? Ou seja, há um uníssono, há um caso único na história da indústria nacional, de um olhar assim, respeitoso de um arquiteto, um artista em relação ao outro. Há uma unidade, né, estilística muito clara nesse conjunto da tecelagem Paraíba. E com isso se discute também a questão da história material, né? Que é algo que muitas vezes é deixado em segundo plano quando se trata da história das indústrias. E ali nós temos o homem, a mão, a produção, a terra, né? Tudo envolvido. Bem, é uma coisa meio confusa, né? Que para quem lê meu nome pela primeira vez, muita gente acha que eu tenho parentesco com o pintor. E Rembrandt na Holanda não é sobrenome, é pré-nome, né? É que o Rembrandt, meu pai quis homenagear, porque ele era é um grande pintor holandês, né? De toda a história da arte. E o Rembrandt é um pré-nome, o nome dele era, o pintor era Rembrandt Harmenson van Rijn. E o fato dele usar o prenome é objeto de um estudo muito interessante de uma historiadora norte-americana, Svetlana Alpers. Ela mostra como o Rembrandt foi um homem de negócios, foi um empreendedor e como ele era italianizado. Ele queria se assemelhar aos pintores italianos, que usavam o prenome, né? Leonardo, Michelangelo, Rafael. Então ele não queria ter nome composto, ele queria ter um nome de marca, já era um princípio de marketing, né? Só que às vezes você é confundido, você acha que é um sobrenome, mas não é, é um prenome. Rubens, ao contrário, era sobrenome, que virou um prenome. Meu pai era fascinado por ele, e George porque é um nome muito antigo, era para ser Georg, é um nome muito antigo da minha família, que remonta ao século XVII, né? Minha família, no século XVII, se mudou da região de Hessen, na Alemanha, para a Holanda, para Rotterdam. E esse nome ele é muito recorrente, né? O nome do meu avô, meu tio, então era Georg, na verdade. Ele facilitou um pouco com o George, né? Eu estou ligado à Fundação Cultural desde antes dela existir, desde o Departamento de Cultura. Quando a Fundação foi criada em 1985, né, eu estava nesse processo, lembro da primeira instalação numa casa na Rua Nelson Dávila e participei da primeira exposição, da exposição de abertura desse espaço. Foi realmente uma iniciativa assim, sem par, né, de São José para a época. E quando eu fui para São Paulo, exatamente, eu me desliguei, né, e passei a ter contato de novo ao retornar aqui, a convite da então presidente, dona Fátima Manfredini, né, para elaborar um projeto para um ateliê de gravura. Eu já dominava a gravura, então eu ressuscitei a prensa antiga, depois nós adquirimos mais uma prensa e nos instalamos sobre o Cine Teatro Benedito Alves. E conseguimos montar, junto com o ateliê de gravura, o ateliê de desenho, de pintura, de escultura, de cerâmica, ou seja, da gravura surgiram outras modalidades, até o momento de que, quando a Fundação ocupou a Tecelagem Paraíba, daí nós nos mudamos para lá. Foram 7 anos sobre o Cine Teatro, que foi um lugar maravilhoso, né? Dizia que o meu jardim era o banhado, né? Foi um lugar em que pessoas incríveis passaram por lá, artistas fantásticos foram forjados naquele espaço. Havia uma parceria com a Galeria Volpe, né? Portanto, foi um momento muito rico. E eu permaneci na Fundação Cultural
de certa maneira, sem interrupção, durante 18 anos. Foi, assim, uma relação muito afetuosa, né? Porque eu sempre tive um carinho muito grande pelo trabalho da Fundação, acompanhei todos esses subidas e descidas, né? Da política, da cultura, mas ainda bem que sempre tivemos pessoas com certa retidão que ficaram, né, zelando para que aquilo não acabasse. E estou muito feliz nesse momento agora, porque apesar de todo o caminho que a cultura toma no país, né, a Fundação ainda consegue manter um certo ritmo, com poucos recursos e tudo mais, mas acho que houve uma cultura, né, da gestão da cultura que se consolidou. E isso faz com que a gente tenha uma certa sobrevida, né? Uma sobrevida não, até um florescimento, né? Porque não é à toa que o São José recebeu o título de capital cultural do estado de São Paulo, né? Eu acho que apesar dos pesares, né, se consegue muita coisa aqui. Eu nunca sonhei ser professor. Eu fui levado a ser professor, né? Em Taubaté eu fui levado a ser professor. Foi num momento muito interessante da Faculdade de Arquitetura, em que se gestava uma nova Faculdade de Arquitetura que acabou se depois configurando como a Escola da Cidade de São Paulo. Mas eu fui junto com vários arquitetos, o Paulo Mendes da Rocha, Álvaro Puntoni, o Newton Massafumi, depois eu me lembrarei de mais nomes, mas eu fui levado a convite do Rubens Matuque, né, para assumir uma cadeira de desenho artístico, né. Foi um momento muito interessante, realmente um momento de revolução no ensino da arquitetura. Havia, assim, uma intenção de se formar um curso de arquitetura com uma diversidade de profissionais, geógrafos, historiadores, fotógrafo, inclusive, na época, havia ateliê de fotografia, artista plástico, né? Ou seja, havia uma pleia de profissionais, né, envolvidos com esse processo, que, óbvio, foi engolido pelo sistema, né, pelas tacanhices, né, pelos medos, né, e impediu que isso crescesse, mas o curso durante um bom tempo foi um curso, a meu ver, exemplar de arquitetura. E prova disso são os alunos que foram frutos dessa escola e até o próprio edifício que a escola ocupa até hoje, que é um dos galpões da antiga Companhia Taubaté Industrial, que é um dos prédios mais belos que abrigam uma faculdade de arquitetura que eu conheço, né? Nessa faculdade eu consegui montar uma galeria, a Galeria Cubo Branco. Nós fizemos exposições memoráveis nessa galeria, cadeiras, maquetes da Lina Bobardi, desenhos do Oscar Niemeyer, sem falar o mapeamento da cultura da região. Eu inaugurei essa galeria com uma exposição do Adão Silvério e com uma apresentação do seu José Mira e seus violeiros. Então, foi assim, causou um certo incômodo, mas como assim, né? Falei, não, nós não temos a pessoa mais autêntica do Vale do Paraíba que o Adão Silvério e uma pessoa mais carismática que o seu Zé Mira, né? Nós fizemos, e foi uma noite de contação de causos e tudo mais, e foi ótimo, né? E ali, nesse espaço, sucederam várias exposições importantes, né? Instalações, performances, vivências. E agora esse espaço está sendo redesenhado, está sendo reabilitado como galeria, né? E fui professor aqui na Fundação Cultural em São José dos Campos e, fora isso, em umas outras universidades, como a própria Fundação Vale Paraibano de Ensino, depois a Universidade do Vale do Paraíba, a Universidade de Brás Cubas de Mogi das Cruzes. Durante muitos anos eu fui professor no curso de paisagismo, ou arquitetura da paisagem, no SENAC de São Paulo, uma especialização.
E com isso eu conformei também uma prática de aula, né, professoral, e de pesquisa também sobre paisagem e paisagismo, né? Minha relação com paisagem sempre foi muito forte. Atualmente, eu sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Belas Artes. Eu sou professor de gravura e metal, que é a minha área de trabalho. E eu pude me deparar novamente com o ofício da gravura e metal, né? E com um grupo de artistas sedentos pela prática do fazer, né? A prática do fazer, ele foi sendo paulatinamente retirado dos cursos de arte por vários motivos, por projetos ideológicos e por ausência de profissionais também que sejam artistas e tenham pesquisa acadêmica. A gravura, por ser uma arte anárquica em relação ao sistema, porque ela não entra no sistema da arte. Ela não é como as grandes artes, como a pintura, como a escultura, que tem todo um glamour de galeria, de mercado. A gravura sempre foi uma arte marginal, poderíamos dizer. E isso me conferiu uma certa liberdade, tanto como no imaginário, né, como artista, como pesquisador também, que a relação da gravura com o pensamento e com a pesquisa é muito próxima, né? Afinal, nós somos o que somos enquanto acadêmicos graças à gravura, que permitiu reproduzir informação e imagem, né? Eu considero sempre que o trabalho como professor e como pai também, isso é uma coisa muito próximo, né? O trabalho de pai e professor é algo que me deixa muito feliz, porque uma aluna em Belo Horizonte se hospedou um tempo em casa e ela contou para os outros colegas, olha, ele nos trata como trata os filhos dele. Isso para mim foi muito gratificante, né? Mas do ponto de vista do que se passa, eu sempre vi como um caminho de duas mãos, né? A gente aprende muito, né? Sendo pai, sendo professor. E eu gosto muito de, como professor, retomar sempre os mesmos assuntos. O que pode parecer maçante e enfadonho, mas repetir um assunto te faz você repensar radicalmente nele. Quando eu dava aula de História da Arte, eu adorava falar em pré-história, porque ali está toda a essência da arte. É por que se faz arte, por que se deixa o registro, por que se reproduz, né? Da mesma maneira eu falo dos processos, que não são apenas processos, tem ideais, tem sensibilidades aí, e eu percebo que, principalmente, essa experiência atual tem me aberto muito a visão. Eu tenho visto em cada pessoa um mundo de possibilidades, né? E há alguma coisa na Escola de Belas Artes que faz com que a cultura do desenho, do fazer, seja muito intensa. É muito intensa, está sendo uma experiência muito interessante para mim, por conta disso. E alunos que realmente se ligam à gravura de maneira assim visceral. Você tem uma disciplina obrigatória e você tem mais 4 períodos de ateliê. Eu cheguei a receber pedido para reprovar, aluno para poder continuar, né? Então isso para mim, nossa, é muito gratificante, né? O ateliê é sempre cheio, mas o que eu tenho como premissa, que eu faço questão de enfatizar sempre, é a questão da sensibilidade, né? Eu acho que o ensino, ele tem sempre que zelar por isso, né? Pela sensibilidade pelas artes, porque não é só por uma questão de enriquecimento cultural, é uma questão existencial. Porque a vida sem arte, sem todas, né? Literatura, música, arquitetura. Se esquece muito da arquitetura, né? Na cultura geral.
da arquitetura, do paisagismo, do urbanismo, tudo isso nos compõe, né? Faz com que as coisas, que a vida fique menos difícil, né? Eu sempre uso a minha sensibilidade como uma ferramenta de reação, né? Tem tudo isso, mas eu não me rendo, sabe? Me permito a deleitar, seja com uma arquitetura autoral, com uma arquitetura popular, com artesanato, né? Com um brinquedo. Vocês devem ter visto vários aqui na ateliê, vários brinquedos populares, né? Com essas manifestações da sensibilidade que estão aí à nossa volta. Eu só gostaria de terminar falando que uma das experiências estéticas mais impressionantes de toda a minha vida foi conhecer a casa da Lina Bobardi. A Casa de Vidro foi uma experiência incrível, e se alguém me perguntar de algum artista referência no Brasil, eu colocaria ela. Observe, eu estou chamando ela de artista. E ela se chamava de arquiteto, não arquiteta. Mas ela tinha um olhar, assim, 360 graus para tudo. Então, para mim foi um choque ver como ela dispunha as coisas na casa, como ela fazia conversar coisas muito distintas, uma arte, poderíamos chamar de erudita, ao lado de uma arte popular, e sem destoar, né? Isso foi para mim, sem alguém falar nada, né? Com um detalhe, né? Que na época isso já não era mais feito, mas quando ela era viva, me disseram que o fogo da casa estava sempre aceso, mesmo no verão, né? Que era a energia da casa que estava lá. Mas a experiência de conhecer o gosto dela para mim foi uma pequena revolução.